Oi, eu sou o Rodrigo, do PET Computação, e vamos continuar com equações e inequações do segundo grau. Tá, e como é que a gente faz para analisar a quantidade de raízes reais? Bom, isso vai variar. Para isso a gente precisa analisar o delta. Por isso que ele também é colocado em um termo separado, porque às vezes a gente quer trabalhar só com ele, não com a equação inteira. Então tá, o apelido do delta é discriminante, então muitas vezes alguém vai falar como discriminante, e aí você tem que entender que ele está falando sobre o delta. Bom, se o delta for maior do que zero, existem duas raízes reais e distintas. Se o delta for igual a zero, existirão duas raízes reais, só que ambas vão ser iguais. E se o delta for menor que zero, as duas raízes não serão reais, quer dizer, elas serão complexas. Mas a gente não está interessado nelas no momento. Então vamos para frente. Então tá, como a gente definiu o discriminante no caso ax² mais bx mais c igual a zero, a gente pode utilizar nos outros dois casos também, no caso ax² mais bx igual a zero e no caso ax² mais c igual a zero. Bom, já que a gente não falou que naqueles casos b ou c era zero ou não. Enfim, o que importa é que o a não pode ser zero. De resto, a gente vai sempre poder usar o discriminante em qualquer tipo de equação. Vamos falar agora de duas propriedades muito interessantes, a soma e produto. Se ax² mais bx mais c igual a zero é uma equação de segundo grau que tem raízes x1 e x2, a gente vai saber sempre que a soma das raízes é menos b sobre a e o produto das raízes é c sobre a. Mas por quê? Vamos para a demonstração. A gente sabe que x1 é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a e x2 é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, se a gente somar as duas raízes, vai dar menos b mais raiz de delta menos b menos raiz de delta. A gente corta os deltas, vai ficar menos 2b dividido por 2a, que é só menos b dividido por a. E também, para fazer o produto, basta a gente multiplicar as duas raízes. Aqui a gente vai ter menos b mais raiz de delta e aqui menos b menos raiz de delta. Existe um produto notável que resolve isso para a gente. É o produto da soma pela diferença. Dá o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Vamos ver como fica. Vai ficar a seguinte coisa. Menos b ao quadrado menos 2b raiz de delta mais 2b raiz de delta menos raiz de delta ao quadrado. O menos 2b raiz de delta vai cortar com mais 2b raiz de delta, e a gente vai ficar só com b ao quadrado menos raiz de delta ao quadrado. Mas raiz de delta ao quadrado é o próprio delta. Então, a gente vai ter b ao quadrado menos delta, que é igual a b ao quadrado menos b ao quadrado menos 4ac, e aí a gente corta o b ao quadrado, o 4ac fica positivo, vai ficar 4ac dividido por 4a ao quadrado. Cortando o 4a, em cima e embaixo vai ficar c sobre a. Bom, agora você pode praticar aí em casa. Veja esses exemplos e tente aplicar as regras que a gente discutiu aqui. Os gabaritos são, na letra A, x1 igual a 1 e x2 igual a menos 1. Na letra B, x1 igual a 0 e x2 igual a menos 2. E na letra C, x1 igual a 3 e x2 igual a 2. Inequações do segundo grau. Primeiro, vamos relembrar o que é uma inequação. Uma inequação do segundo grau representa os valores que satisfazem uma desigualdade para um polinômio de segundo grau. Bom, agora a gente já sabe o que é um polinômio de segundo grau. Então, essa primeira inequação é 3x² menos 5x mais 7 maior que zero. Então, ela é um polinômio do segundo grau e a gente tem aqui uma inequação. Então, ela é uma inequação do segundo grau. Esse segundo caso é 2x² menos 5x mais 8 menor ou igual que 2x menos 1. Bom, a gente tem um polinômio do segundo grau aqui e a gente tem uma desigualdade. Então, também é uma inequação do segundo grau, mesmo que o segundo lado, o lado direito, não seja só um número, e sim uma equação do primeiro grau. Como a gente tem um polinômio do segundo grau, basta passar tudo para a esquerda e resolver. Já esse caso, x² mais 5x menos 1 igual a zero, não é uma inequação do segundo grau. A gente tem um polinômio, mas falta o sinal de desigualdade. E como é que a gente resolve as inequações do segundo grau? Bom,
Para encontrar os valores de x que zeram a inequação, é só proceder igual a equações. Mas o que a gente realmente está interessado são os valores que não zeram as equações. Então a gente precisa estudar os sinais. O estudo dos sinais da inequação ela vai nos ajudar a descobrir qual o intervalo em que a gente está interessado do x. Vamos ver como é que isso funciona com um exemplo. Se eu pedisse para a gente resolver a inequação x² menos 7x mais 12 maior do que zero, bom, a gente pode utilizar a Bhaskara e ver que a inequação zera em x1 igual a 4 e x2 igual a 3. Então a gente tem três intervalos. O intervalo que vem antes do 4, o intervalo que vem antes do 3, o intervalo que está entre o 3 e o 4 e o intervalo que está depois de 4. Esses são os três possíveis intervalos: de menos infinito até 3, de 3 até 4 e de 4 até infinito. Lembrando que esse sinal do cochete virado para o lado errado, né, como se fosse, significa que o intervalo é aberto, quer dizer, não inclui o 3, nem o 4 e nem o infinito, porque nenhum número nunca vai ser igual a infinito. Como saber qual eu devo escolher? Vamos testar algum valor no primeiro intervalo, que é o menos infinito, até 3. Por exemplo, o zero. Basta substituir o zero na inequação. A gente vai ter, resolvendo o polinômio, 0² menos 7 vezes 0 mais 12. Mas isso dá 0 menos 0 mais 12. E 12 é maior do que 0. Como a gente estava interessado nos valores que são maiores do que 0, esse intervalo vai servir para a gente. Agora, vamos testar o próximo intervalo. É o intervalo de 3 até 4. Vamos pegar qualquer valor que esteja dentro dele. Por exemplo, o 3,5. 3,5² menos 7 vezes 3,5 mais 12 é igual a menos 0,25. Mas menos 0,25 é menor do que 0. Então, como a gente está interessado nos valores maiores do que 0, esse intervalo não serve para a gente. O terceiro e último intervalo é o intervalo de 4 até infinito. A gente sabe que 5 está nesse intervalo, então a gente pode testar ele. Vai ficar 5² menos 7 vezes 5 mais 12. Isso é igual a 2, e 2 é maior do que 0. Então esse intervalo também serve. Ou seja, os intervalos que a gente está interessado são o primeiro e o terceiro, então basta fazer a união dos dois intervalos. Ou seja, menos infinito até 3, união 4 até infinito, tudo aberto. Ou a gente pode expressar isso na notação de conjuntos, utilizando x pertence aos números reais e x menor que 3 ou x maior que 4. Bom, por hoje é só. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, pode comentar ou contactar a gente. Valeu!